Boa noite, assim eu enxergo melhor e consigo enxergar direito no escuro. Graças e paz, sejam muito bem-vindos. Eu sou muito feliz em estar neste lugar e muito feliz com a presença de todos vocês aqui também. Eu sei que nós já oramos bastante, mas eu gostaria de fazer só mais uma oração, amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela noite desse dia. Muito obrigada pela vida de cada irmão que aqui está. Senhor, eu te agradeço por esse ministério de louvor, por esses louvores que foram tocados, Senhor. Que os céus foram abertos, Senhor. Não que os céus não sejam abertos nesse lugar, mas eles se abriram ainda mais, Senhor. Eu te peço agora pela vida de cada irmão, Senhor. Eu te peço pela vida de cada servo, cada líder que estão aqui com o coração totalmente quebrantado, disposto a fazer a sua vontade, Senhor. Não por obrigação, mas por amor. Eu te peço, Senhor, por cada um que entrou por essas portas, que eles possam encontrar exatamente aquilo que eles vieram te buscar, Senhor. Eu te peço pela vida dos nossos líderes, pastor Marcelo e pastor Amélia, que o Senhor possa abençoar a vida desse casal, fortalecê-lo, prolongando os dias de vida nessa terra, que eles possam estar de frente para esse trabalho, fazendo aquilo para qual eles foram chamados. Muito obrigada, Senhor. Eu tenho certeza que teremos uma noite maravilhosa na sua presença. Amém. Que toda a honra e toda a glória seja dada somente aqui. Que o Senhor é santo, santo, poderoso, glorioso. Só Tu és Deus em nossas vidas. Não há outro igual a Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Todo amor, todo louvor, Senhor. Porque Tu és Deus em todos os momentos das nossas vidas. Só Tu é o nosso Deus. Não há outro igual a Ti, Senhor. Amém. Glórias, aleluias. Amém. Caramba, Tati, que alegria de ver você aqui. Amém. As orações estão chegando no céu. Podem sentar. Irmãos, eu vou confessar para você, quando eu vi o pastor Marcelo sentadinho ali, eu falei, amém, ele vai subir, né? Mas aí ele não sentou, eu falei, não, eu vou subir mesmo, amém? Eu gostaria muito que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis. A gente vai bater um papo aqui rapidinho. Nós vamos falar de uma pessoa que, no meu ver, foi um grande cara na Bíblia, tá? A gente vai estar falando de José, tá? E quando eu estudava para trazer essa palavra, Deus botou no meu coração o seu propósito de caminhar com Deus, não é verdade? Quando estava estudando a passagem de José, eu vi assim um cara tremendo na fé, um cara que ele não se abalou em momento nenhum. Ele manteve assim a caminhada dele, o propósito dele até o fim. E ele foi assim, o propósito dele foi tremendo. E eu vou falar para você, desde o início, eu sempre achei a história de José muito, como eu vou te falar, uma pessoa para a qual a gente pudesse se espelhar. Não que não existissem outros, como vários outros homens e mulheres, mas eu sempre me identifiquei muito com Jacó, com José, pela determinação dele, pela persistência dele, né, na caminhada, no propósito. Amém? Vamos lá. A história de José, ela é um pouco grande, extensa, então não dá pra gente, se você não conhece, eu até falaria para você como exercício de casa, nas suas leituras, ler a história de José, vai ser muito edificante para a sua caminhada, tá? Mas eu vou pegar alguns pontos que eu achei pontos chaves. Vamos começar, Gênesis 37. Eu vou ler, para dar início, o versículo de 1 a 11, depois a gente vai fazer alguns tópicos, amém? Vou lá, tá? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que
todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de manga comprida. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiavam-no e já não lhe podiam falar passivamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, pois isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreenderam o pai e lhe disse: que o Senhor é esse que tiveste, que sonho é este que tiveste? Acaso vieres eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Eu vou parar até aqui e a gente vai fazer alguns tópicos na caminhada, porque senão vai ficar muito grande a leitura. Então, irmãos, o que acontece? José era filho de Jacó. Ele era filho amado dos 12, por quê? Porque ele era filho da velhice desse homem, Jacó. E ele tinha um carinho especial por esses filhos, por esse filho. E, além disso, você vai ver que José, ele já tinha também, pelo sonho, você via que ele já tinha um chamado. Deus já tinha um propósito na vida desse garoto, não é verdade? E você trazendo essa revelação para os nossos dias de hoje, você vê que muitas das vezes, você no meio das pessoas, você começa a falar, você começa a se destacar, e as pessoas muitas vezes não gostam disso. Elas começam a te criticar, elas começam a zombar, elas começam a desmerecer você. Só que aqui, a história de José, ela é fantástica, porque o Senhor já tinha separado essa pessoa para fazer a diferença. Ele já tinha separado esse filho de Jacó para que lá na frente ele pudesse ir reinar no Egito. O que aconteceu com José? José, por conta do amor que o pai tinha por ele, por conta de ser odiado pelos irmãos, o que eles fizeram? Eles tramaram contra esse garoto. Eles tramaram, e o que eles fizeram? Venderam o próprio irmão. Eles criaram uma trama entre eles, e o pai, um certo dia, os irmãos estavam no campo, e o pai pediu: José, vai até os seus irmãos, traz notícia de como está. E ele foi. E nessa caminhada, os irmãos viram ele já de longe e começaram a tramar, a matar, a acabar com a vida dele. Só que um dos irmãos falou: não vamos derramar o sangue do nosso irmão, não vamos ter essa culpa sobre nós, sobre o sangue. Mas eles já tinham determinado que eles não queriam mais José próximo deles. E o que eles fizeram? Eles jogaram José numa cisterna. Para não matar, eles jogaram José numa cisterna. E quando eles jogaram José numa cisterna, irmãos, depois de ler o capítulo, ler, que vai ser muito edificante. Eu estou falando alguns tópicos para ser um pouco mais rápido, porque é muito grande. E o que acontece? Nisso que ele estava dentro da cisterna, os irmãos ficaram tramando: o que nós vamos fazer? Eles foram e viram que estava vindo um pessoal, de outras terras, e no capítulo 37, no versículo 28, eles venderam aos midianitas o José. Os irmãos venderam o irmão deles para os midianitas. Eles tiraram a capa de José, a túnica na qual o pai deu, aquela túnica que o pai fez com tanto prazer e deu para o filho amado. Eles tiraram, sujaram-a de sangue e levaram para o pai, falando que José tinha sido devorado, porque eles não encontraram José, só tinham encontrado a capa. E o que eles fizeram? Eles venderam. Aí, irmãos, só nesses dois trechos aí, muitas das vezes, se a gente traz isso para a nossa realidade ou para o dia a dia, já é motivo muito grande para as pessoas pegarem, se revoltarem, para as pessoas criarem traumas, para as pessoas ficarem assim, criarem uma redoma de ódio, e ali vinha a falência de tudo que Deus tinha preparado para elas. Mas você
vai ver na história de José que cada vez mais ele pegava força, cada vez mais ele crescia no propósito de Deus. Porque é assim, irmãos, quando Deus vai lá e escolhe você, é Ele que te escolhe, não é você. Quando Ele escolhe você e fala você, muitas das vezes a gente fica olhando os nossos traumas, as nossas incapacidades, mas Deus, Ele não olha para isso. Ele tem um propósito e ponto. É você que Ele vai usar e ponto. Não vai ter história ou contrária nenhuma que Satanás possa trazer para a sua realidade, tentar trazer, porque a nossa realidade é a realidade de Deus, que vai frustrar o propósito de Deus na tua vida. E ali que José ficou? José ficou ali e ele foi embora para os midianitas. Quando chegou no Egito, ele foi e vendeu José para Potifar. Quem era o Potifar? Potifar era oficial da guarda do rei. Olha o que aí começa a história de José. Aí você acha que agora estava tudo bem para José? Nem tanto. Por um período ficou. E assim é a nossa caminhada, irmãos. A gente luta, a gente cai, a gente levanta, daqui a pouco fica aquela paz, aquela bonança, e a gente vai indo, quando a gente pensa que está tudo bem, daqui a pouco a gente toma uma rasteira e a gente tem que se levantar e ficar forte no propósito de Deus. Aí o que aconteceu com José? José foi para a casa de Potifar. E quando você tem propósito, irmãos, você é abençoado, você é próspero, você é mais que vencedor. A mentira do inferno não consegue te vencer. O Senhor era com José onde ele ia, onde ele estava. Podia ser na cisterna, poderia ser como escravo, aonde José estava, você vai ver na história de José, ele tinha evidência, porque é assim a presença de Deus. Quando a presença de Deus está na tua vida, você não consegue passar despercebido a lugar nenhum. O Espírito Santo, ele brilha assim, ele brilha. O que aconteceu? Quando José chegou lá na casa de Potifar, Potifar botou ele para fazer como mordomo da sua casa. Só que Potifar era um homem esperto e ele via que tudo que José colocava a mão prosperava. Assim é contigo, assim é comigo. Você pode não estar vendo isso na tua vida, mas você creia, porque é assim que vai ser na sua vida. A sua vida em todas as áreas, ela vai ser próspera. Ah, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Não interessa, irmão. Interessa que Deus falou que vai ser, e vai ser. Ah, mas eu não... Mentira, você tem saúde, você é próspero, sua família é abençoada, seu marido, seu casamento é o melhor, tudo seu é o melhor. Roberta, não é nada. Não interessa que você não esteja vendo. Interessa que você tenha fé e que você coloque ele em prática, porque o final é Deus que vai te honrar. Amém? E Deus começou a trabalhar na vida de José. E ele foi trabalhando ao ponto de Potifar botar ele dentro de casa e falar: a minha casa é sua, os meus negócios são seus, a única coisa que não é sua é a minha mulher. E assim José foi trabalhando, mas o inimigo, ele é ardiloso. O inimigo, ele quer te dar rasteira a todo momento. Irmãos, eu vou te falar, você tem que estar atento, você não pode piscar. Você pode, porque a gente tem a graduação espiritual, seja qual for a sua graduação, você tem que estar ligado, porque é um piscar de olhos que Satanás entra e se deixar, ele te dá uma rasteira tão grande que ele te derruba e para você levantar de novo fica difícil, mas não impossível. Sabe por que não é impossível? Porque lembra do propósito? Foi Deus que te escolheu. Só quem pode paralisar o que Deus tem na tua vida é a sua falta de fé. Olha a história de José. Quando eu me converti, que eu li José, eu me agarrei. Olha que eu gosto da história de Jó. De Jó. A Esther, eu acho uma mulher fantástica. Mas esse José, ele, cara, em lugar nenhum você viu ele murmurar. Em lugar nenhum ele viu você falar assim: Senhor, por que isso? Senhor, por que meus irmãos? Senhor, por quê? Ou para quê? Né? Porque muitos falam, não tem que ser o porquê, mas para quê? Ele não falou nem o porquê, nem para quê. Ele seguiu a rata dele. Ele fez o que era certo. Ele fez o que Deus colocava no coração dele. E você vê que em todos os lugares ele honrava o nome do seu Senhor e de Deus. E o que acontece? A mulher de Potifar, na Bíblia, diz que ela era uma mulher linda, virtuosa, bonita. E ela queria, e diz também que José era um homem bonito. Chamava a atenção, de grande porte. E ela queria por todo o tempo atrair José. Mas José não cedia. Ele falava: não vou ceder, você é a mulher do meu Senhor. Ele me confiou a casa dele, os negócios dele, e eu não vou desonrar o meu Senhor. E a mulher ardilosa fez de tudo, e assim Satanás era a nossa vida,
vida, irmãos. Ele não vai vir nunca para aquele que conhece a palavra de chifre de rabo, esquece isso. Ele vai vir lindo, bonito, manso, com voz baixinha. Isso daí é uma figuração, tá, irmãos? Estou falando de pessoa, mas pode vir em outras situações, pode vir um propósito de emprego que não é para você, porque se você for, você vai se desviar. Às vezes é uma viagem que não é para você. Enfim, são várias situações que Satanás usa para poder te dar uma rasteira. E o que José fazia? Não, até que ele estava sozinho dentro da casa de Potifar. E o que a mulher dele fez? Agarrou. Queria porque queria. E vai acontecer assim, vai chegar a hora que Satanás vai ver que não tem jeito, que ele vai pular em cima de você. Você vai orar, vai gritar, e Satanás está lá. Mas se mantenha firme. Aí o que aconteceu? José largou. E lembra da palavra de Deus, está escrito: se tua mão te faz pecar, a mão te joga fora. Se teus olhos te faz pecar. O que José fez? Rasgou a túnica, jogou para lá e correu. Sabe por que ele correu? Porque ele não queria sair, ele não queria trair a confiança do Senhor. E nem do seu Senhor, Potifar, e do Senhor seu Deus. E o que ele fez? O que a mulher fez? Mandou chamar os outros servos e inventou uma calúnia danada sobre a vida de José. Quando Potifar chegou, Potifar ficou tão decepcionado, porque ele confiava tanto naquele servo, que tudo que era que ele botava a mão prosperava. Mandou colocar ele num cárcere. Olha isso, irmão. Mandou prender injustamente esse homem. Aí pronto, acabou. Imagina, você ser caluniado, você ser traído pelos seus irmãos, você ser vendido para outra terra, para outro povo, você depois ser assim, jogado ser julgado, você nem ter condições de se defender, você ser julgado e condenado à prisão. Acabou. Ali já qualquer um ia fazer, acabou. Agora não tem mais jeito. Ah, meu Deus, ia começar assim, porque eu nasci, porque eu vivi, porque o Senhor deixou acontecer isso. É assim que a gente faz, não é verdade? A gente não, quem não conhece é Deus. Mas se a gente pensar bem, irmão, se a gente vê lá no nosso fundinho, muitas das vezes, no momento do desespero, a gente questiona assim a Deus. Vamos ser honestos, não é verdade? E o que acontece? José não questionou, não. É para a prisão? Vamos embora. Foi lá para a prisão calado. Ele não foi. Você não vê na palavra de Deus ele foi pedindo para se conversar, pedindo para se redimir, nada. Ele abaixou a cabeça dele e foi. Só que como tudo que ele fazia, Deus estava com ele. Quando ele chegou lá dentro daquela cadeia, ele logo foi o quê? Exaltado não. Ele foi, como é que eu vou te falar? Ele foi colocado numa posição de mais confortável. Né? O que acontece? A pessoa que era, eu não encontro a palavra aqui agora, mas a pessoa responsável pelo cárcere, colocou José como a pessoa de frente para fazer tudo lá dentro. Ele continuava preso, ele continuava no cárcere, mas ele tinha uma condição melhor do que os outros, porque a presença de Deus fazia com que ele fosse diferente, e tudo que ele fazia com excelência. Você imagina, meu irmão, você está preso, você está na cadeia, e mesmo assim, as pessoas lá, você está lá, vamos lá no Bangu, né? Vamos lá para Bangu, vamos trazer para a nossa vida aqui. Você vai preso, você ou mulher, porque tem para os dois, você está lá em Bangu. Chega lá em Bangu, o chefe lá os agentes penitenciários de Bangu conseguem reconhecer em você algo diferente. E coloca você dentro da penitenciária para ser o líder daqueles que estão atrás de você. Você tem noção? Você consegue imaginar isso? É isso que aconteceu com José. É meio louco, né? Mas foi isso. O cara estava preso e justamente o cara liderava os outros presos para poder trazer tudo que o chefe da cadeia precisava. Ou seja, vou falar no nome de hoje que eu vou conseguir passar melhor. Tudo que o agente penitenciário precisava fazer, ele fazia e trazia o relatório para ele. Era isso que aconteceu com José. Só que aconteceu que mais na frente, José chegaram dois criados do rei. O padeiro e o mordomo. Foram dois criados do rei, que foi o padeiro e o mordomo do rei. E eles foram presos, porque teve algo lá no reinado, e eles fizeram para envenenar o rei, e eles foram jogados na prisão.
E chegando lá, tiveram um sonho. E José, no meio disso, acordou e viu que eles estavam muito atribulados. E falou, irmãos, o que está acontecendo? E eles falaram para José o sonho. Um deles, o sonho dos dois, ele revelou. O seu sonho, daqui a 3 dias, você vai ser restituído. E o outro falou, o seu sonho, daqui a 3 dias, você vai ser morto. O Senhor vai permitir que você seja degolado. E o que acontece? Exatamente o que ele falou. E quando o mordomo voltou, ele vira para ele e fala assim, lembra do rei sobre mim, fala do rei sobre mim. Só que o mordomo esqueceu. E é assim que acontece na nossa vida, irmãos. Muitas vezes Deus vai te usar para abençoar a vida do seu irmão, para abençoar a vida da sua irmã, para orar, até mesmo financeiramente, porque não tem alguns amigos que são tão seus amigos que até dinheiro a gente empresta, a gente coloca, e eu vou falar para você, ele vai esquecer do que você fez por ele. Ele vai simplesmente anular tudo aquilo que você fez para ajudar ele. Mas você não leva isso para o coração. Porque isso é propósito de Deus. Porque aquele que é escolhido por Deus, ele vai sofrer perseguição, ele vai sofrer humilhação, ele vai sofrer tudo, mas ele não pode sair do propósito. E você continua lendo lá, e você vai ver que depois de tudo isso, mesmo assim, José não reclamou. José não teve o porquê e para quê. José continuou na caminhada dele. E José foi. Depois de 2 anos, o rei teve um sonho. E foi um sonho muito atribulado. E o mordomo do rei falou, Senhor, eu conheço um homem. E falou de José. E o rei mandou buscar José. Quando o rei mandou buscar José, deram um banho no José, pentearam José, fizeram a barba de José, botaram roupa para que ele pudesse se apresentar ao rei do Egito. Irmãos, quando ele se apresentou ao rei do Egito, o rei contou para ele o sonho. E o sonho ele revelou, seriam 7 anos de bênção, de fartura, e 7 anos de fome. Tamanha fome que todos os 7 anos de fartura não iria ser o suficiente para manter esse povo. E quando ele falou tudo isso, e ele perguntou, e o rei falou o que ele deveria fazer. Isso, irmãos, antes o rei já tinha mandado chamar todos os magos, todos os feiticeiros do reino para poder tentar adivinhar o sonho dele. Mas ninguém conseguia. Sabe por que ninguém conseguia? Porque ninguém tem esse poder. Só quem tem esse poder é Deus, de saber o seu amanhã. Porque só Ele que tem o poder de escrever o seu amanhã. E o que aconteceu? Ele trouxe e ele falou para José, tá bom, então já que eu vejo que o Senhor é contigo, eu vou colocar sobre a sua mão todo o reinado, toda a terra do Egito. Você só não vai ser maior do que eu no trono, o resto tudo é seu. Isso, irmãos, quando José saiu de casa, ele tinha 17 anos. E quando ele foi colocado como o segundo homem do Egito, ele tinha 30 anos. Isso levou 12 anos, 13 anos para acontecer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Às vezes a gente está passando uma luta, a gente está passando um problema, e a gente quer estalar o dedo e quer que se resolva. Olha o que esse homem passou. Não paro aqui não, irmãos. Eu ainda vou falar um pouco mais, tá? Mas eu só vou trazer agora para o nosso dia a dia. Olha o que esse homem passou. Olha o que ele aturou. E às vezes a gente se diz tão santo, né? A gente se diz tão preparado. A gente se diz tão no centro da vontade de Deus, que quando chega um irmãozinho, uma irmãzinha, que olha para a gente atravessado, ou um familiar nosso, que olha para a gente atravessado, a gente já está espraguejando, excomungando ele. Imagina passar o que esse homem passou. Imagina ser preso, ser caluniado, ser esquecido pela família. O que eu estou querendo dizer para você? Irmãos, mantenha a sua posição. Porque esse é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que mandou, ele abriu. Preste atenção no que esse Deus fez. Ele abriu um cargo no Egito para honrar o filho dele.
Imagina o que ele não vai fazer. Ah, irmão, mas está difícil. Irmão, está difícil nada. Coloca a tua fé em prática. Roberta está doendo. Se levanta a hora, sei lá. Vai para o banheiro, chora, grita, mas se mantém de pé. Porque Deus, ele vai abrir porta. Deus, ele vai trazer solução. Se ele tiver... uns dias desse aí eu falei para uma pessoa assim, eu quero isso no meu trabalho. A pessoa virou e falou assim, para isso acontecer só se alguém morrer. Eu virei para a pessoa e falei assim, não, ninguém vai morrer. Sabe por que ninguém vai morrer? Porque eu quero isso. Mas para que eu tenha isso, eu preciso que algumas coisas aconteçam. E eu falei, Deus vai abençoar a vida de outra pessoa porque eu quero essa bênção. Você está entendendo o que Deus vai fazer? Ele vai abrir portas e é assim, quando você está na posição, ele abençoa você e quem está do seu lado é abençoado automaticamente. Quem está na sua frente, quem está atrás, não quer, Deus, você acaba abençoando. E eu falei, irmãos, aos meus olhos o que eu quero é impossível, mas para o Deus que eu sirvo, ele vai fazer igual ele fez com José. Ele vai abrir lá uma porta e ele vai me colocar. E quem está lá, de repente, nem precisa sair, porque ele vai abrir uma outra. Porque eu não quero mais o que eu tenho, eu quero mais. Porque é o Deus que eu sirvo, ele me garante isso a mim e a você, irmãos. Seja lá qual for a situação, seja qual for a área da tua vida, ele vai fazer honrar o nome dele, glorificar o nome dele. Você vai reinar na terra do Egito, irmãos. Você vai reinar nessa terra. Seja lá o que você estiver passando, seja lá qual a dor que você estiver vivendo. Você tem que colocar, eu sou mais que vencedor. Para de ficar, Senhor, eu sou coitada. Senhor. Tira os traumas, joga fora. Tira o ódio, tira o rancor. Se é perdão, libera, abre teu coração. Irmãos, eu vou falar para vocês. Quando chegou, no capítulo 41, versículo 41, José, o rei do Egito fez ele ser líder. Quando chega no capítulo 45, José, ele chega... E sabe o que acontece? Lembra lá no início dos que eu li aqui, que ele leu que os irmãos iam se rodear ele, queriam se curvar, os trigos dele era maior e dos irmãos era menor? Quando chega no capítulo de 45 de Gênesis, os irmãos, a fome era tão grande na terra, que eles foram até o Egito. E quando eles chegaram lá no Egito, eles encontraram José, só que eles não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos imediatamente. Na hora que ele viu os irmãos, ele reconheceu. E sabe quem era José? Era o segundo homem depois do rei. Ele mandava, era o cara que mandava prender, mandava soltar. Era ele. E o que ele fez ali? Ele tinha... Irmãos, olha isso. Eu chorei quando eu li isso. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Sabe por quê? Ele tinha tudo para fazer agora a vingança dele. Ele tinha tudo para acabar com o propósito de Deus na vida dele. Ele tinha tudo para agora eu sou o cara, agora vocês vão me pagar. E ele não fez nada disso, irmãos. Muito pelo contrário, ele chorava. Ele trabalhou de uma maneira, esse homem era tão inteligente na presença de Deus, que ele foi tão tomado, ele teve tantas estratégias, que ele fez com que o irmão e o pai fosse até ele, sem que ele não humilhou ninguém, ele não distratou ninguém, ele tinha todos os motivos, irmãos. Mas a presença de Deus, quando ela está na nossa vida, é essas atitudes que nós temos, nós somos diferentes. A gente tem atitudes diferentes. Porque qualquer um ali que não tem a presença de Deus, agora eu vou mandar prender todos eles. Agora eles vão passar fome. Agora eles vão ser humilhados. Tudo aquilo que eles fizeram. Mas sabe o que José? José não queria saber disso, irmãos. José não queria saber de vingança. José não queria saber de ódio. Os traumas dele já estavam curados pelo Deus que ele servia. Ele queria a paz, ele queria ajudar os irmãos. Ele queria ajudar o pai, ele queria ver o pai. E o que ele fez? Ele foi no capítulo 46, ele se revelou no 45 para os irmãos. E no 46, ele manda trazer o pai, com toda a honra e toda a glória que ele merecia. E quando ele trouxe o pai, Jacó falou, agora eu já posso morrer, porque meu filho José vive. Irmão, é isso que Deus quer na nossa vida. Ele não quer que a gente fique apegado a traumas, a situações, sabe, ao passado.
Ele quer que você evolui cada vez mais. Ele quer que você prospere cada vez mais. Ele quer te trazer para uma nova terra, para um novo tempo. Você entende que tudo isso que aconteceu na vida de José já estava escrito para que ele pudesse salvar a casa dele da fome? É muitas coisas de Deus, a gente não pode tentar entender, porque é muito louco. Ele passou tudo isso para que lá na frente ele pudesse honrar o pai dele, para que lá na frente ele pudesse não deixar o pai morrer de fome. E é assim que o Senhor quer fazer na nossa vida. É assim que Ele vai fazer. Ele quer fazer não, irmãos. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Essa noite eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei para onde você está pensando, eu não sei qual o trauma que você possa ter tido, eu não sei qual é a aflição que você possa ter passado, mas essa noite eu te falo, Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer mudar a história da sua família. Ele quer te fazer príncipe e princesa na terra do Egito. Ele tem preparado já para você uma mesa. E nessa mesa Ele quer que você sente com todos os seus. Mas para que você possa sentar nessa mesa com todos os seus, você tem que estar frente a frente com Deus. Você tem que estar de braço dado com Ele. Junto com o propósito. Junto na caminhada. É fácil? Não. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas, irmãos, eu não sei se todos que estão aqui já nasceram no berço evangélico. Eu não nasci. Tá? E eu vou falar para você, é fácil? Não. Mas é muito melhor passar as lutas e as dificuldades na presença de Deus do que passar lá fora sem Deus. Porque aqui, irmãos, na presença de Deus você tem certeza da tua vitória. E lá fora é só derrota, é abismo em cima de abismo. É derrota em cima de derrota. E aqui não, o Senhor fala, você vai vencer e você é mais que vencedor. Então, irmão, se levanta, se levanta. Ele não quer saber de onde você veio, por onde você andou. Ele quer saber daqui para frente. O que passou, passou. O que ficou para trás, esquece. Já não te pertence mais. Não pertence à sua vida, não pertence mais à sua história. Você pode até ter um ponto de referência para que lá na frente você conte a sua história e para que o nome do Senhor seja honrado. Porque tudo que Deus faz na tua vida, tudo que Deus permite que aconteça, você pode ter certeza, não é para te envergonhar, não é para te humilhar, não, mas é para te preparar e para glorificar o nome dele na tua vida. Não é o seu nome, irmãos, não é o meu nome, é o nome dele. Quando você aprende que o único que tem que ser glorificado é Deus, fica tudo mais fácil. Porque o homem, ele às vezes é muito vaidoso. O homem, quando eu falo, é no sentido geral do homem e da mulher, tá, irmãos? Às vezes a gente fica numa vaidade, larga tudo. José, ele tinha tudo para pegar a vaidade dele e falar, eu sou o cara. E ao contrário disso tudo, ele falou, eu quero vocês. Tem um pedaço que ele foi lá, eu chorava, irmãos. Ele foi aos irmãos, ele abraçou e beijou os irmãos, e os irmãos estavam desesperados, apavorados, achando que ele ia ser morto, que eles iriam morrer, e não era nada disso. José queria eles perto deles. Ele foi até os irmãos, abraçou. Depois o próprio rei do Egito mandou carros preparados para trazer Jacó para a terra do Egito. Então é isso, não importa. Ah, Roberta, você não conhece a minha família, você não conhece a minha mãe, você não conhece meu irmão, você não conhece meu marido, não quero saber, vocês também não conhecem os meus irmãos. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu passado, mas Deus, ele não vive de passado, ele vive do presente e do futuro. O presente é ele na tua vida e o futuro é as bênçãos e a glória dele sobre a sua família, sobre a sua casa. Se levanta nessa noite, toma a tua posição, fala, eis-me aqui, Senhor, eu sou o José do Egito na minha casa, eu sou José do Egito na minha família, nos meus propósitos com o Senhor. Se levanta de onde você está. Se coloca diante de Deus e fala,
Esquece, irmão, esse negócio, por quê, para quê, esquece isso. Quando estiver doendo muito, eu estou te falando do que eu aprendi na caminhada com Deus. Quando estiver doendo muito, corre para o banheiro. Eu corro para o meu banheiro, cada um corre para o seu quarto no secreto. O meu quarto no meu secreto é no meu banheiro. Eu corro para o meu banheiro, irmãos, e eu choro. Ali eu choro. Sabe por que eu choro com o chuveiro ligado, com a porta trancada? Porque assim a minha filha não vai ouvir, o meu marido não vai ouvir, é eu e Deus. É eu e Deus e as minhas fraquezas com Ele, porque é Ele que me levanta, é Ele que me sustenta, é Ele que levanta, filha, levanta daí. Às vezes você vai levantar ainda mal, mas no outro dia você está renovado. E é assim que acontece. Irmãos, isso não é verdade, faz isso na tua vida. E quando Ele te levanta e quando o dia amanhece, Ele vem com a providência. Ele vem com o resultado. Eu vou dar um testemunho que aconteceu esses dias na minha vida. Quando eu falo que eu entro no meu secreto, eu entrei no meu secreto algumas semanas atrás. E eu estava mal na minha alma, eu estava quase ligando para os meus pastores, porque eu estava mal, irmãos, eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava buscando. E quanto mais eu jejuava, quanto mais eu buscava, mais mal na minha alma eu estava ficando, e eu não conseguia entender aquilo. E eu falei, eu vou ligar para o pastor Marcelo, eu vou ligar para a pastora Mary, que está errado? E o que eu estou fazendo? Eu não estou conseguindo entender, irmãos. E aquilo, sabe, aí chegou um ponto que estava tão grande que meu marido estava indo para trabalhar, eu comecei a chorar. E ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo, eu sei que está doendo muito. E ali eu falei, eu vou ligar. Eu falei, não vou tentar mais uma vez, né? Vou tentar mais uma vez, vou orar mais uma vez, vou jejuar e vou buscar mais uma vez sozinha. E assim eu fiz. Irmãos, cheguei em casa, entrei para dentro desse banheiro, tranquei a porta, levei o celular, botei o louvor em cima da pia do banheiro, liguei o chuveiro e ali eu me ajoelhei. Mas sabe quando você chora, de você soluçar, de você não ter mais palavras e falar, Senhor, eu não tenho mais o que falar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, eu levantei dali. Era noite, já era tarde. Eu fui dormir, era tipo 1h da manhã. E eu fui deitar, meu marido e minha filha já estavam deitados, e eu orei, e eu deitei. Irmãos, quando eu acordei, meu coração estava assim, ainda estava oprimido. Eu falei, Senhor, eu não aceito essa opressão não é de Deus. E eu levantei, e eu fui caminhando, e o dia foi acontecendo, e as coisas foram melhorando. Hoje é domingo? Terça, quarta, quinta, sexta, Deus me deu as respostas de tudo que eu precisava. Eu entendi tudo o que estava acontecendo. Tudo abriu. E eu falei, entendi, Senhor. Eu entendi. Irmãos, vocês não têm noção o que Deus fez. Tem horas assim que eu fico tão constrangida com o amor de Deus. E quando eu peguei, eu já estava estudando José do Egito. E eu falei, Senhor, é isso. Deus, Ele abriu, Deus transformou, Deus está mudando. E, irmãos, eu falo para você aqui nessa hora, quando você está... E não pergunto por quê, não pergunto para quê. Chora, grita na presença de Deus. Não vai para o irmãozinho nem para a irmãzinha murmurar. Não sei o que está acontecendo. Eu busco Deus. Irmãos, às vezes eu entro por essa porta, só Deus sabe como está, mas eu estou rindo. Sabe por quê? Porque Ele vai reinar na minha vida. E eu aprendi aqui nesse altar que você tem que, no pior das suas angústias, vem para o altar. Eu lembro que o pastor falava, no pior, você está ruim, vem para o altar. Está difícil, vem para o altar. Está chorando, vem para o altar. Vem para o altar, irmãos. Às vezes você não vai ter palavra, você chega aqui, chora, vai embora. Eu já tive culto de entrar aqui, o céu aberto, o anjo voando, e eu aí, chorando, não conseguindo sentir nada. Mas eu vinha, eu não desistia, eu não perguntava nem por quê, nem para quê. E eu não vou perguntar nem por quê, nem para quê. Irmão, fica de pé nessa noite, por favor. Ao invés de você perguntar por quê e para quê, você fala, Senhor, me fortalece. Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, toma aí na tua mão. E para, irmão, fecha a sua boca. É você e Deus. Eu sei que vai ter momento que vai ficar muito ruim. E o Senhor fala que o cordão de 2 dobras é mais difícil de arrebentar do que de um. Eu sei que vai ter momentos que você vai ter que pedir a mão de um irmão, ou você vai ter que vir até os seus pastores e pedir ajuda. Mas muitas das vezes, irmãos, é você que tem que se curvar. É você que tem que botar seu joelho no chão. É você que tem que botar a sua boca no pó.
e pedir, e clamar, e botar a sua fé em prática. Sabe por quê? Muitas das vezes, qualquer dorzinha que a gente sente, a gente corre para alguém te dar remédio. Mas chega uma hora, irmãos, que você já é adulto, que você já é o autossuficiente para você saber qual remédio você tem que tomar. Não que você não precise das orações dos justos, mas tem momentos na sua vida que você sabe muito bem que você precisa botar seu joelho no chão e a fé em prática. Que é você e Deus, que pode vir outras orações para te ajudar, mas tem coisas que Deus quer no íntimo, é no profundo com você. E não adianta você pedir para um, para outro, para um, para outro. Foi isso que aconteceu comigo. Eu vou lá para o pastor Marcelo e a pastora Mary. Imagina, um monte de povo aqui que tem, um monte de gente, um monte de oração que eles já têm na mão deles, fora o dia a dia deles. Eu sei que o que está acontecendo é porque Deus tem um propósito. Aí eu vou lá para, pastora, ora por mim. Não que eu não devesse. Mas aquele momento, irmãos, eu já estava adulta o suficiente para saber qual remédio eu precisava tomar. E tem momentos na sua vida que você vai precisar ter essa sabedoria do céu. É você com Deus. Se conserta. Roberto, se conserta, irmãos. Coloca a sua vida no posicionamento. Deus, Ele está aqui, ó. Lembra que eu te falei? Ele é o mesmo, Ele não mudou. Quem muda é a nossa fé. Quem oscila é a tua fé, é a minha fé. Porque Deus, Ele vai ser sempre o mesmo. Ele vai ser aquele que ressuscita mortos. Ele é aquele que curou o fluxo de sangue. Ele é aquele que deu visão ao cego. Aquele que botou o paralítico para andar. É o mesmo Deus. É o mesmo. Quem muda é a tua fé. Quem muda é o seu posicionamento. Quando você aprender que você é autossuficiente para estar dentro do propósito de Deus, sem se abalar, você vence, irmão. Você vira José do Egito na tua vida, na tua família e na tua casa. Amém? Deus, muito obrigada, Senhor, pela noite desse dia. Muito obrigada pela vida e pela palavra dessa noite. Eu creio que os teus filhos foram alcançados. Eu sei que a partir de hoje teremos aqui homens e mulheres do Egito reinando na casa, na família, no propósito deles. Que a partir de hoje, Senhor, a fé deles seja ativada no modo turbo, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, nada seja mais importante do que a sua presença, o seu propósito e o seu querer. Cancela agora, Senhor, em nome de Jesus, todo trauma, toda paralisação, Senhor, toda frustração, toda falta de perdão, toda vingança, Senhor. Porque José, ele tinha tudo para ter esse sentimento, mas ele decidiu viver o novo do Senhor. Então você nessa noite decida largar todos os traumas. Roberta, não tem A, nem B, nem C. O Senhor teu Deus está aqui diante de ti, te chamando para fazer você ser grande na presença dEle. Amém?